Boa noite, cadê todo mundo? Estamos começando a live. Muito boa noite, pessoal. Como vocês estão? Vamos já falar sobre... Boa noite, Thaís! Tudo bem? Tá com o jet lag aí? Como que tá? Hoje vai ser um papo incrível, incrível. Tenho até que achar minha pauta aqui. Minha pauta de perguntas para a doutora Magda Maia. Vamos falar sobre sustentabilidade. Betânia, lindona, participa dessa conversa que vai ser muito legal. Então, a gente vai falar sobre um tema muito relevante que é sustentabilidade, a crise climática, os impactos para o negócio. A gente precisa falar sobre isso porque estamos falando de algo... Ah, a doutora Magda chegou! Muito... Somos líderes, né? Lideramos negócios, empresas, pessoas, produtos. Se a gente não está antenado nessa questão, a gente... Olá! Hello! Olá, boa noite. Tudo bem, Magda? Tudo ótimo, e você? Tudo, gente. Eu quero falar para vocês que a Magda é uma mulher incrível, com um trabalho incrível. Eu acompanho você, né, Magda? Toda hora eu fico mandando palminhas, mandando isso, mandando aquilo, porque a gente precisa de mais pessoas como a Magda no Brasil para elevar a conversa, né, sobre negócios justamente também, né? Porque não dá para fazer nada sem coerência, sem relevância. E a Magda, pessoal, ela traz uma conversa e aprofunda sobre um tema muito importante, que é da sustentabilidade. Inclusive, antes de você falar, quero mostrar aqui uma coisinha para o pessoal, que ela tem um livro, que é o Sustentabilidade 4.0. Ela não é incrível, Carol? Eu li este livro todo anotadinho, maravilhoso, gente. Não dá para não falarmos sobre este tema. Impacta tudo. Tudo bem, Magda? Falei. Se apresenta aí para as pessoas também. Seja muito bem-vinda. Tudo ótimo, eu te agradeço, Beth. É uma alegria estar aqui contigo. A gente tem uma conexão muito forte, né? A gente está sempre próxima de alguma maneira. E eu fiquei muito feliz. Você sabe que você chamou o topo na hora. Você traz muito essa abordagem para o lado dos negócios, de impacto, e a gente precisa muito, né, de ampliação. Eu tenho uma certa experiência aí já tanto no mercado quanto em políticas públicas, ou já atuo mais fortemente em educação no sentido de formar profissionais, e consultorias. Então, assim, a sustentabilidade, ela perpassa por todos os campos. Então, quando, por exemplo, você me faz o convite para essa live, a gente vai aqui focar, falar sobre os negócios, né, sobre todo esse campo empresarial, corporativo, que precisa entender isso de uma maneira mais estratégica a partir de agora. Então, eu te agradeço demais essa oportunidade. É muito importante, a gente que agradece. Vocês me escutam bem, que eu tô com esse microfonezinho aqui, a minha voz tá ok? Para cá tá perfeito. Ah, então tá ótimo. Não, Magda, a gente precisa falar sobre isso. Empresários, empresárias e líderes precisam entender esse tema. Como você sempre fala, né? Sustentabilidade é sustentação. Se a gente preza por longevidade nos negócios, se a gente preza por crescimento e por escala, a sustentabilidade tem que ser a base de tudo, né? Sem E eu dúvida. sempre falo uma coisa para as mentoradas, enfim, agora no podcast até falei sobre isso também com a Ali Frankel, que é: de nada adianta a inovação se não tem coerência. De nada adianta, e a coerência vem justamente deste estudo 360, né? Você vai criar algo que destrói outra coisa, isso para mim não é coerente, não é uma Não, inovação, é um projeto de destruição disfarçado, né? Agora, uma exatamente. inovação bem feita, inovação que é a real, é a coerente com os desafios e o mundo, né? Precisa gerar um impacto real, né?
Como tem até uma frase que eu gosto muito de usar, né? Que é da Vandana Shiva, que ela diz que se uma solução gera um novo problema, não é uma solução. E a gente, infelizmente, está muito nesse campo ainda, principalmente quando a gente trata a inovação em sustentabilidade, a gente está ainda patinando um pouquinho nesse campo, né? A gente está criando soluções com uma mentalidade ainda somente voltada para o mercado. Parece que não entendemos ainda o que de fato, qual é o propósito, qual é a função da gente discutir sustentabilidade. Sim, justamente. Vai ser muito legal da gente esclarecer alguns pontos aqui hoje e poder aprofundar para esses empresários ficarem atentos. Quem tiver pergunta, pode escrever nos comentários que eu vou anotando aqui. Qualquer coisa a gente pergunta para a Magda também, para a gente poder esclarecer as dúvidas das pessoas, né, Magda? Acho que vai ser super legal Sim. também. Magda, estamos em tempos de COP. Acabou de acontecer um ciclone ali no Paraná, né? São momentos difíceis e turbulentos. Eu pergunto para você, o Brasil está vivendo agora, é um ponto de virada importante? Como que você vê esse cenário? Na verdade, a gente está tendo uma virada global em nível de percepção, entendimento da dimensão do problema em que nós criamos e nos envolvemos, tá, em termos climáticos. E o Brasil está no centro disso, está no centro dessa discussão, tanto internamente, por assim dizer, né, as questões que estão sendo discutidas hoje trazem essa pauta para um campo muito central em nível de negócio, em nível de políticas públicas, tá? E como também o Brasil no centro de uma transformação global, tá? São vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente tem aqui essa discussão muito forte da transição energética, a gente buscando inovar com hidrogênio verde, inovar com usinas eólicas e solares para a transição energética, mas ao mesmo tempo a economia, para desenvolver a economia ainda pautada na exploração do combustível fóssil, né? Então, isso traz aquela história, né? Bom, é negativo, é contraditório, mas traz a discussão para o centro. Aí esse lado é positivo, porque amplia o nível de consciência e de percepção das pessoas. No mundo, a gente vê um movimento do ISD ou ESG, que já vinha no movimento de colocar a questão da sustentabilidade no centro das discussões em nível global. O Brasil também acaba se tornando, de certa forma, protagonista, porque, assim, o Brasil, gente, precisa ser estudado, Vete. O Brasil precisa ser estudado, porque o ESG ele foi pensado de uma maneira globalmente e o Brasil tratou de dar um jeito e tropicalizar e fazer do ESG outra coisa. Como assim? O que, Conta pra que gente. também, o que também é interessante em certo ponto, tá? Em nível global, né, essas discussões sobre o ESG, que é como é que era visto mais ou menos assim para a gente entender, tá? A gente sempre Explica o que teve é o as pautas. SG, de repente as pessoas não Tá, entendem. vou fazer todo o histórico aqui rapidinho. Nós tivemos sempre as pautas ecológicas e ambientais lá para trás, com os ecologistas, os ambientalistas, que sempre trouxeram esse discurso de proteção da natureza, sem muito sucesso e sem muita aderência no campo dos negócios, tá? Ali na comoção social, algum nível de políticas públicas, mas não tinha acesso no campo dos negócios, tá? Através do setor público, é que isso começou a ser incorporado ali através do licenciamento e de algum tipo de controle ambiental de modo geral. Isso foi como nós viemos caminhando, tá? Até que, a partir de 2005, justamente nas COPs, existem sempre as reuniões empresariais. Os pactos globais são feitos lá e o mercado financeiro, especificamente, que você inclui as seguradoras, os bancos, as corretoras, eles começaram a perceber que proteger a natureza poderia ser lucrativo. Então, eles começaram a incorporar uma percepção de cuidado com a natureza como algo que podia trazer ganhos. Isso ainda lá em 2005.
E essa percepção ainda não considerava riscos, tá? Ainda era muito assim, proteger a natureza, vamos cuidar dos recursos naturais e tudo. Ao mesmo tempo, a pauta ambientalista vinha crescendo com todo o discurso climático. Essas duas coisas correndo aqui em paralelo. Uhum. Quando ocorreu a pandemia, é como se essas duas linhas que corriam paralelamente, elas convergiram, tá? Elas se encontraram. Que foi o seguinte, mundialmente, socialmente, ocorreu uma comoção por tudo que estava acontecendo, e o Sim. mercado financeiro entendeu o seguinte: opa, peraí, não é questão de proteger a natureza, é uma questão de risco aos negócios. Então, é aqui que surge, que tem o boom do ESG, tá? Tu me disse se eu estiver sendo muito didática ou lenta, tá bom? Mas Não, tá ótimo. Eu acho que é isso mesmo. tá. Toca o barco. E- Então, foi aí que surgiu o ESG, que é a sigla, né? Em português seria Governança Ambiental e Social, Environment, né? Que é meio ambiente, Social Governance, tá? Governança social e ambiental dos negócios. E aí, nessa convergência, então, o mercado financeiro, porque surgiu lá BlackRock, que é a estrutura que tem Big Techs, bancos, corretoras, ou seja, quem manda no mundo, ou seja, quem manda nas economias globais, eles determinaram, então, que investiriam, a partir de agora, em negócios que cuidassem de sustentabilidade, especificamente ações climáticas. Isso Uhum. foi 2021. Então, a questão ambiental, que até então não tinha aderência no campo dos negócios, passou a ser percebido como estratégica. E aí é que entra, globalmente, então, o ESG seria então uma ferramenta de governança social e ambiental do mercado financeiro, ok? Chegou no Brasil. O que é que o Brasil fez? Transformou, né, o ESG na sustentabilidade generalizada, inclusive para pequenos negócios, Hum. tá? E por isso que eu falo que o Brasil é aquela história do sushi com cream cheese, né? Tá? Sim. O Brasil, ele dá um jeito de tropicalizar as coisas e fazer algo diferenciado, de modo que o ESG hoje no Brasil, ele é diferente do que é no mundo. Então você tem coisas que tem no Brasil que não tem no mundo. Por exemplo, o Sebrae envolvido para trazer ESG para pequenos negócios. Aí você me pergunta, por que ESG não é para pequenos negócios? Porque não tem interface com o mercado financeiro, ok? Hum. Mas na hora que o Sebrae determina e diz que tem, tem. É o Brasil, ok? Temos as federações das indústrias criando selos ESG, que isso também não existe no mundo, porque nós não temos um padrão único. Mas se faz as empresas quererem ter sustentabilidade, ok, não vamos reclamar. Entende? Então, é o que eu estou te falando. O ESG que a gente vê hoje no Brasil, ele é completamente distinto do restante do mundo, o que pode se tornar, inclusive, um modelo de referência, Sim. porque popularizou. Mas, fechando agora, na prática, o mercado financeiro não viu isso com bons olhos, não a questão do Brasil, mas, de modo geral, o ESG não foi bem percebido, né, a forma como ele estava sendo aplicado, e o próprio Larry Fink, que é o CEO lá da BlackRock, ele publicou em 2022 que iria reduzir os investimentos nessa pauta porque os empresários estariam ficando ambientalistas demais, tá? Gente, Então, fazendo um apanhado, isso é o que a gente está vivenciando hoje, né? Então, a pergunta que você trouxe é: a gente está vivendo uma virada? Tá, a gente está vivendo uma grande transformação generalizada, global, certo? E o Brasil no centro disso tudo, com essa característica inexplicável que é o brasileiro, né? sim, sim. Uma coisa que você falou agora, eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa lógica empresarial de, obviamente, gerar receita e crescimento, ela é completamente desconectada com a lógica da sustentabilidade mesmo?
porque você sabe que eu tô lendo esse livro aqui, que também vou indicar, que eu já também te falei, que né, é o Impacto Positivo, que é bem legal. E ele começa falando aqui, logo no início, a pressão dos investidores, né, para resultados rápidos. Acho que tem a questão de resultados trimestrais, que como isso acaba ficando gente, já tá tarde. Inviabilizando. A qualquer possibilidade de um projeto, às vezes um pouco mais de longo prazo, para não gerar tantos danos ou para não ser uma coisa muito perversa, assim, né? Como que você vê isso? A melhor forma de eu te responder isso é trazer uma diferença entre o que a gente entende de sustentabilidade como desenvolvimento sustentável ou o que a gente percebe de sustentabilidade tendo a natureza como referência, tá? Se eu utilizo a sustentabilidade como que é o mais comum, ODS, o próprio ESG e tudo, é fato que não existe sustentabilidade, não é possível. Não é possível, a gente não tem como alcançar sustentabilidade. Por quê? Porque o próprio modelo de produção e consumo é insustentável por si só. A gente tem recursos infinitos no planeta Terra, certo? Nós humanos, nós não descobrimos uma forma eficiente de produzir sem gerar resíduos de toda a natureza, sejam resíduos sólidos, líquidos ou gasosos, tá? Então, isso é totalmente contraditório com o conceito de sustentabilidade. Se a gente pegar o conceito mais simples, que é baseado no Triple Bottom Line, que é para ter desenvolvimento sustentável, para ter sustentabilidade, eu preciso ser socialmente justo, economicamente viável e ecologicamente equilibrado. De cara, a gente já, de saída, aí a gente já diz o seguinte: o que nós conseguimos fazer até hoje que seja essas três coisas ao mesmo tempo? Ecologicamente equilibrado, socialmente justo e economicamente viável. Nós não temos. Logo, dentro dessa perspectiva, o desenvolvimento sustentável é uma utopia, tá? Do ponto de vista da sustentabilidade, como sustentação da vida, que aí a gente vai ter regras e leis biológicas, princípios ecológicos, que nos ensinam como sermos sustentáveis, existe a possibilidade, mas a gente tem que fazer a virada mesmo de mentalidade, não tem o que fazer. Então, mudar conceitos básicos e fundamentais, como o tipo de produção que a gente faz, o modelo de desenvolvimento, em vez de ser amplo e escalável em curto prazo, ele ser localizado, que é como a natureza faz. A gente tem que aprender a trabalhar sem ser residuais, como a natureza faz, né? Então, tem uma série de princípios que já foram mapeados que mostram que a natureza é eficiente e sustentável. E se a gente incorporar isso nas empresas, nos negócios, nos processos, na vida, na educação, em tudo, a gente sim pode se tornar sustentável. Você faz um trabalho, você trabalha já com empresas ajudando a pensar estes modelos, né? Explica pra gente como que é esse trabalho, porque eu acho que deve ser incrível. Na minha cabeça, eu fico tentando fazer as equações das empresas que eu conheço, como que isso poderia funcionar. Então, traz um exemplo prático, assim, do que você tem feito, até para as pessoas poderem entender como funciona esse seu modelo de trabalho. Perfeito. Quando a gente fala sobre mimetizar a natureza, né, a gente vai utilizar a biomimética, que é uma ciência ou um ramo da ciência, que vai, então, estudar a genialidade da natureza, em suas formas, estruturas, nos seus processos, tá? O princípio fundamental é o seguinte: a natureza está aqui há 3,8 bilhões de anos, e ela, então, ela já desenvolveu estratégias impressionantes que estão muito além da nossa própria capacidade, né? Então, quando uma empresa vem com uma demanda específica, que pode ser uma demanda de ordem processual gerencial, tenho problemas de liderança, tenho problemas de hierarquia, tenho problemas de organização empresarial mesmo, é possível, pela estrutura dela, né, tem todo um diagnóstico, um mapeamento de quantidade de processos e pessoas envolvidas, estabelecer, ela pode agora operar em um sistema florestal,
ou ela pode operar em um sistema de corais, ou ela pode operar em um sistema de colmeia, depende qual é o modelo que vai se adaptar para aquela organização. Necessariamente ela vai se tornar eficiente, se os modelos forem seguidos. Do ponto de vista físico, né, trazendo um case aqui, a ArcelorMittal, que é uma empresa grande, ela tinha problemas de equipamentos, equipamentos que ela aluga, guindastes e caminhões e tudo, que ficavam parados durante muito tempo, então eles queriam otimizar o processo de utilização, logística, certo? Quem são os reis da logística da natureza? São as formigas, são as abelhas, são os fungos. Então a gente vai estudar o sistema, como é o processo decisório deles, para que a gente possa trazer essa mesma lógica para a empresa. Né? Até o metrô de Tóquio, por exemplo, foi feito com base em decisões de fungos. Tá? Olha, Então, é muito mais a gente admitir que a natureza é genial, certo? E observar e aplicar o método de pesquisa para rastrear essas genialidades e aplicar. É muito mais uma questão de crença, assim, dos empresários, porque quando isso é abordado, a depender do nível de disrupção, certo? Que a pessoa está preparada ou não, isso parece uma coisa fantasiosa, mas é absolutamente aplicável. Absolutamente aplicável em qualquer situação, e não só empresarial, também políticas públicas. eu acho o trabalho que você faz incrível, porque essa questão da inovação e da coerência que a gente falou no início, né? Fazermos coisas coerentes, se a natureza está ali bilhões de anos, enfim, essa genialidade que é como você fala, né? Existe uma inteligência dessa natureza que se a gente começar a desconstruir, né, o nosso lugar neste poder, né, do mundo, Exato, né, descer um pouquinho de patamar, a gente consegue aprender muito e trazer mais inovação, e a inovação coerente, né? Aquela inovação que perfeito. realmente que é uma É a inovação inovação que inova. que inova. Eu até brinco, eu digo, olha, eu acho que o pessoal da inovação é um pouco conservador, Muito conservador. porque acaba que fica muito ali, criação de aplicativos, criação de maquinários com o mesmo sistema de sempre, e não sai muito desse lugar, né? E Sim, não consegue nem perceber e admitir a possibilidade de uma biotecnologia, uma inovação bioinspirada, né? Então, sim. é mais isso, é uma questão de disrupção mesmo. Ó, o Francildo Alves fez uma pergunta aqui. Seria possível aplicar a biomimética para otimizar processos comerciais? Excelente pergunta. É possível aplicar a biomimética em absolutamente todas as nossas demandas. Até recentemente, eu diria que a parte jurídica era a parte mais difícil, né? Porque a ética humana ela se difere um pouco da ética da natureza, por assim dizer. Mas em experiências recentes a gente também conseguiu fazer essa aplicação, tá? Aí é uma questão de estudar qual é a demanda específica, tá? E rastrear qual é o nosso ou os nossos modelos de referência, às vezes fazer adaptações, inclusive entre espécies, entre estruturas biológicas, o que for. Porque quando a gente fala de processos comerciais, nós estamos, dentro desse termo, tem muitas variáveis, e às vezes você precisa trabalhar cada uma delas com um modelo de referência específico. Muito bom. Foi boa a resposta. Aí, se ficou alguma dúvida, faz a pergunta aqui que a gente puxa. Magda, é incrível isso, hein? Só isso eu acho que dava uma outra live para a gente aprofundar mais esse tema e talvez até falar sobre inovação em processos e trazer. A gente podia programar, que já estou pensando, Magda, uma live especial só trabalhando com os desafios dos empreendedores hoje e como que a gente consegue trazer isso dentro do processo que você aplica. Isso poderia ser um programa legal, né? De se fazer de repente para a gente tangibilizar mais esse seu trabalho que é magnífico. Sim. Entrando sobre o que está acontecendo no Brasil, a COP,
Como que você vê esse movimento no Brasil? Você já trouxe uma perspectiva que foi bem interessante, mas que ponto que estamos hoje, né? Essa maturidade ou não maturidade do empresário brasileiro para entender o que está acontecendo, os impactos, né? Como que você vê este cenário, que você deve ter uma visão bastante crítica e até urgente, né, sobre o que está acontecendo? É, eu acho que precisamos muito, muito, muito ainda de muita maturidade, porque não só no campo empresarial, mas também eu estou insistindo sempre em trazer a pauta das políticas públicas, porque elas interferem diretamente, Claro. né? Então, começando por essa parte, nós não temos hoje garantia nenhuma de resiliência e adaptação das cidades. Então, o que aconteceu agora no Paraná, tá, é um exemplo disso. Eu quero chamar atenção para isso aqui, esse ponto é importante, tá? É, hoje, eu queria ter até uma expressão melhor, sabe, Beth? Mas eu vou usar essa expressão. Nós estamos em uma roleta russa climática. Qualquer cidade, em qualquer região do mundo, hoje pode ter um evento como aconteceu lá no Paraná, no estado do Paraná, certo? Então, assim, não só um evento de tornado, ciclone, não só enchentes, avanço do nível do mar, tá? Mas eventos extremos, de modo geral, podem acontecer a qualquer momento. E aí entra a sua resposta. Como está a nossa maturidade a respeito disso? A gente ainda está no nível de negacionismos. Por quê? Porque a inação é uma forma de negar a realidade. Com A certeza. gente tinha muito fortemente um negacionismo científico, que é aquele que diz assim, não, nada está acontecendo, ou não, isso é culpa do próprio planeta e nós não temos nenhuma interferência sobre isso. Durante muito tempo foi isso. Hoje em dia quase não se usa mais esse tipo de argumento. Mas o negacionismo ele continua pelo fato de não ter ação por parte das prefeituras, por parte dos governos de modo geral. E as empresas, elas não. É como se elas estivessem completamente alheias, na verdade. A impressão que eu tenho é que elas estão alheias ao risco que elas estão sofrendo. Me parece que a maior parte dos empresários ainda enxergam a pauta climática e meio ambiente na ótica do impacto, certo? Que é assim, qual é o impacto que eu causo para a sociedade? Eu tenho que reduzir meu impacto. Só que a gente precisa fechar esse circuito. Então, o negócio, vou até desenhar, o negócio impacta o clima e esse clima modificado gera risco para o negócio. Isso aqui, esse circuito fechado, esse pensamento, essa visão sistêmica, é algo primordial e básico que deveria estar nos diálogos de todos os setores empresariais hoje, tá? Um outro ponto muito importante justamente que tem a ver com a falta de visão sistêmica, né? É entender que tudo o que nós produzimos vem da natureza e depende da natureza. No campo industrial, as empresas já são muito acostumadas a lidar com isso. Então, ela requer recursos de matéria-prima, né? Então, ela tem que manter um certo cuidado para ter continuamente aquela matéria-prima. Mas, em todos os outros setores, seja de serviço, seja comercial, todo mundo precisa de água e energia, tá? Sim. E são os dois pontos mais críticos hoje do mundo, tá? Tanto a necessidade da redução da pegada hídrica, quanto os riscos climáticos são 90% relacionados à água, tá? No campo energético é a mesma coisa. A gente está atrás aí de energia solar e tudo isso, mas o que a gente está fazendo a nossa demanda energética continua crescente. Muito maior. Então é como se fosse uma conta eterna que não fecha, a gente produz, produz, produz e não tem, produz, produz, produz e não tem suficiente, a gente está sempre em risco. E agora, né, a pauta da vez que é a inteligência artificial. Olha que, gente, eu acho isso temerário, tá? Essa super aposta em IA é gravíssima e talvez seja mais perigoso para os negócios do que as próprias mudanças climáticas, tá? É perigoso em vários níveis você deixar a sua empresa completamente operacionalizada, por assim dizer, por IA.
Não porque as máquinas vão se rebelar, não estou falando disso. Mas eu estou falando que o planeta não tem água suficiente para manter essa demanda de ar. O planeta não tem energia suficiente para manter essa demanda de ar. E Sim. se a gente levar para outros campos, que é o campo estratégico, econômico, financeiro, as big techs, as empresas que estão responsáveis pelo desenvolvimento disso, elas vão começar a ter o comando maior do que os próprios governos em nível de regulação e Ah, acesso. eu acho que já tem, viu? Eu sinto que, Então, eu sinto que já tem. Mas continua. é. Não, então assim, eu acho que nós humanos, a sensação que eu tenho é que a gente é completamente despreparado para a tecnologia, para o bom uso das coisas, né? Tudo é um super fascínio, né? Acha que meu Deus, vai solucionar. Outra coisa, ainda sobre a IA, eu não sei se eu desviei do assunto, Beth, mas eu, lá vem a minha visão crítica agora, essa vai pesar para muita gente, tá? Eu não acho interessante quando uma empresa ela acha bonito e positivo, né, dizer que substituiu 10 funcionários por uma IA. E eu vou dizer por quê. Mesmo que eu entenda a necessidade da redução de custos, eu consigo entender isso, mas isso no, no cumulativo disso tudo, quando a gente junta todas as empresas com essa mesma conduta, quem serão os consumidores? Sim. Tá? Mexe. Que sociedade teremos? As pessoas vão ganhar dinheiro de onde para poder construir os próprios produtos que agora vão ser feitos por máquinas, É, tá? É é. só você pensar amplo, tá bom? Quando você pensa só no seu negócio, que coisa maravilhosa, não vou precisar mais pagar aqui 10 funcionários porque a IA está resolvendo. Quando você pensa só no seu negócio, ótimo para você. Mas quando você pensa no sistema como um todo, na como a sociedade se organiza, especialmente em economias como a do Brasil, tá? Isso é muito perigoso. Isso é Sim. muito arriscado, tá? E eu acho que pouca gente está enxergando isso. De novo, né? Eu acho que é o que você falou no início, a questão da mentalidade, né? A pessoa, o pensamento dela nunca é direcionado para essa base que sustenta. Tá sempre olhando no retorno imediato, né? Naquele negócio rápido. Outro dia eu estava falando com uma empresária também ontem. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem muito eu falo do Brasil porque é onde eu mais conheço, né, para assim dizer, a economia tá boa quando eu tenho meus carros novos na garagem, né? A economia tá boa quando eu consigo ir muito para os Estados Unidos. É sempre assim, é um problema muito sério cultural que deixa as pessoas tão burras. E neste livro aqui, inclusive, que é escrito pelo CEO da Unilever, que até tem um trabalho interessante, eu não sabia do trabalho da Unilever em relação à sustentabilidade e tal. Também nem vou me aprofundar com você, que eu tenho certeza que você sabe muito mais, mas eles falam que uma sociedade que não é saudável, né? Muita desigualdade, muito desses problemas geram questões até emocionais que façam com que elas não consumam tanto. Então, para os Óbvio. negócios, uma sociedade que tem medo das enchentes, que sofre com. Né, não é uma sociedade que vai consumir para gerar um desenvolvimento econômico que a gente precisa para as empresas e etc e tal, né? Então, é aquilo que você falou, a base não. Então, assim, por isso que eu acho o seu trabalho incrível, o seu trabalho tem que estar ali na base das escolas de negócio, né? Porque os líderes eles precisam começar a desenvolver uma mentalidade assim. Porque é o que você falou, não é o impacto que tem que ficar remediando toda hora. Você já tem que nascer dentro deste É, modelo, né? exatamente. E Exatamente. aí, fala, Pode fala. falar. Não, vai. Não, e aí Complemento. é um shift cultural necessário, difícil, né? Porque é o que a gente falou, aí trabalha muito, putz,
é complicado e isso é triste de ver, e nisso eu acabo sendo pessimista por um lado, embora eu sou daquela do empreendedorismo e vamos construir coisas novas, e por isso que eu trabalho também com isso, né? Para educar essas pessoas para esses novos modelos de pensar e construir negócios. Mas, por outro lado, a gente tem uma porção, né, da sociedade que a gente sabe que não larga o osso e que gosta e que se privilegia dessa estrutura, que é a estrutura perversa que a gente vive hoje, né? É Sim, bem sim, complicado. sim. Não, toda essa parte aí realmente ela é bem, bem complicada até da gente dialogar sobre isso, porque realmente é uma questão de mentalidade, tá? Mas a gente tem que estar atento para os movimentos que estão acontecendo, tá? Quando foi, em que momento aconteceu que a gente passou a olhar para humanos como custo? Porque, assim, até um tempo desse, a prosperar, uma empresa prosperava na medida em que ela contratava pessoas. Projetos são licenciados até hoje, empreendimentos, com base na quantidade de pessoas contratadas. Quantos projetos aí que era mais fortemente da área ambiental no começo da minha carreira, justificava desmatamento de uma área para construir empreendimento porque ia gerar 500 empregos. Quando foi que isso passou a ser problema? Quando foi que distribuir riqueza passou a ser problema? E isso não é desenvolvimento, gente. Isso é uma distopia que a gente está vivendo. Não existe desenvolvimento sem distribuição. Existe caos social sem distribuição. Existe saque, existe revolta, rebelião. Uma sociedade em que as pessoas não têm acesso ao básico, ao mínimo, certo? E enquanto um ou outro estão ficando milionário, bilionário, porque está utilizando o IA, isso é muito grave e a gente precisa. Eu não sou contra IA, mas a gente precisa também aprender a ponderar as coisas, achar o ponto de equilíbrio entre as coisas, né? Justamente. E isso precisa ser discutido, assim. Eu sei que é difícil, eu sei que a Ana Raquel dizendo aqui que a natureza não é excesso, né? A equilíbrio é exatamente. E o Magda, é difícil, mas é o que eu sempre falo. A gente tem que parar de procurar o caminho mais fácil o tempo inteiro. A gente veio aqui para desenvolver, a natureza já criou tanta coisa, aí temos nós aqui que pensamos, que temos um cérebro que poderia, né? Não, vai sempre para o mais fácil, sempre para o caminho mais. E eu até falei sobre isso no podcast com o Alexandre Franco. Se o empreendedor não tem este tesão, esse drive para estar pensando e quebrando a cabeça e criar uma inovação, né? Da inovação, daquele termo que a gente falou do início, para Uhum, quê? sim. Para quê? Se empreender é servir, é gerar valor. Não adianta você gerar valor por um custo imediato e destruir 300 outras coisas, né? Exatamente. É Exatamente. muito, é muito, é muito louco isso. E deixa eu te fazer uma pergunta. Tem várias perguntas aqui, mas eu acho que a gente foi para um caminho até mais interessante. Quando a gente fala sobre a sua abordagem, sustentabilidade 4.0, a biomimética, o que você falaria para uma empreendedora, um empreendedor que começa, mesmo que seja pequeno, como que ele pode começar a trabalhar isso na base? Eu, até por mim mesma, né? Eu estou empreendendo faz um ano, eu quero começar a trazer isso para minha base. Assim, o Uhum. que que você traria? Tá, eu para quem está começando, para empreendedor solo, né? E até para pequenos negócios e tudo, eu diria para colocar a sustentabilidade no centro, tanto do seu discurso quanto das suas práticas, né? Mas nessa percepção mais ampliada, tá? Não é Beth, coloca placa solar. Coloca placa solar, por favor, também, tá? Mas é para além disso, entende? É para além disso. Como que o meu negócio beneficia as pessoas? Como que ao meu crescimento pode beneficiar outras pessoas? Essa é a lógica da natureza.
né? A lógica da colmeia. O que é bom para a abelha precisa ser bom para a colmeia, ok? Então, negócios que são pautados somente na lógica do enriquecimento e nessa acumulação individualista, sem perceber até os impactos e riscos, né? Sejam positivos, no caso dos impactos, sem perceber como isso pode beneficiar outros, não tem, ela não vai ter, vamos dizer assim, uma função ecológica. Qual é a função ecológica do seu negócio? Para poder facilitar aqui a linguagem. Qual é a função ecológica? Então, eu vou trazer aqui como exemplo a biosfera, uma coisa que eu sempre falo. Eu escuto muito, muito de pessoas que a biosfera já era para ter escalado, já era para ser gigante e tal. E eu respondo: você sabe se esse é o tempo das coisas? Quem eu quero na biosfera, né? O fato de eu poder, eu conheço meus alunos, sei quem eles são, eu sei o que eles estão fazendo, eu estou do lado deles. O que chega para mim de oportunidade, eu distribuo entre eles. Se é bom para a abelha, é bom para a colmeia e vice-versa. Tá? Então, assim, isso é um pequeno negócio que se expande e escala num caminho natural. No Tá? tempo que Não ele tem tem que esforço. escalar. E não tem Tem, esforço, Beth, tem trabalho, trabalho tem que escalar. permanente, mas não tem esforço, não tem forçação de barra, certo? Então, eu acho que esse é o principal, é não ter essa ansiedade, é ter firmeza que o que você está fazendo contribui de fato para a sociedade, mantém sua constância, um trabalho coerente, beneficiando as pessoas, sendo alguém que está junto ali com o seu grupo, né, de preferência forme uma comunidade, e aí você vai deslanchar naturalmente. Gente, e eu quero falar duas coisas que é importante aqui. O que você trouxe é a questão da mentalidade de novo, né? E você sabe que eu publiquei hoje um trechinho de um podcast que eu participei, que eu pergunto, que eu falo que a primeira coisa que eu pergunto para as minhas mentoradas é o seguinte: qual que é o seu desejo? O que você quer? Por quê? Essa coisa de, por que você me escalou tanto? É o desejo é o desejo comum, é o desejo daquele É, lugar lá que não se ter sucesso, Magda. Eu preciso ver você andando de uma BMW, de um carro, entendeu? Né? E não é é. isso, né? E pode Pô, para ser mim para não. você, pode ser que para uma outra pessoa possa ser isso. Tudo bem que seja, vai ser feliz da sua Claro. forma, mas não é o modelo universal de sucesso. E eu sempre falo isso porque muitas pessoas entram no jogo empresarial justamente atrás deste sucesso, que é o sucesso do outro, né? Material. Que é o sucesso material, e fica comendo rápido, fica naquele círculo constante que não para nunca e fica insatisfeito, e é um líder ruim porque está insatisfeito, está infeliz, nada tá bom, né? Então a gente tem que tomar. Então, este lugar já é também uma questão de mentalidade, né? De esperar que Sim. você justamente está fazendo o que você veio para fazer, que é o crescimento saudável com o tempo necessário, porque, gente, o tempo é valioso, é maravilhoso. Tem coisas que você não tem que acelerar para amadurecer, porque nesse processo de acelerar rápido que você vai causando os desgastes desnecessários, né? Ave Maria, com Não é? certeza. O problema, eu acho que do mundo hoje é justamente essas pessoas que aceleraram demais, né? Que não tem maturidade para lidar com as coisas e foram destruindo um monte de coisas no processo, né? E querem Não é cada vez mais acumular, né? acumular. E outra coisa que você trouxe que eu acho importante, aí falando sobre a perspectiva de negócios, prestem atenção, empresários e empresárias. Cada vez mais as pessoas estão ficando críticas. Existe uma nova consciência que preza muito pelo que a Magda está trazendo, como marca, como posicionamento, né? Se vocês olharem as pesquisas, eu não trouxe pesquisas e dados aqui, mas coloca lá na Google, procura saber. O consumidor hoje opta sim por marcas mais conscientes, sustentáveis,
E quanto mais Sim. você trouxer dessa narrativa real para o teu Até negócio, acolhedoras, Beth. Até marcas é mais acolhedoras, mais mais, próximas. mais próximas. Quanto mais você trouxer disso, mais você vai ganhar destaque, você pode ter certeza. Existe Exatamente. também, não é? Existem também movimentos empresariais, acho que de financiamento, mas aí eu fiquei meio assim, depois que eu li esse livro, falando que os investidores querem resultado em 3 meses e que isso é um problema, eu fiquei meio assim de falar de investimento, mas na época que eu trabalhava no Meu Sucesso, a gente estudava muito isso, né? Como que as práticas e os modelos sustentáveis dentro das empresas traziam também um olhar internacional para investimento, né? Não sei como é que é a tua crítica até, seria interessante você trazer sobre isso, mas você, quanto mais você trouxer do que a Magda propõe para o seu modelo de negócio, que eu, inclusive, quero muito trabalhar com isso, eu quero muito pensar no início como trazer isso. Você vai ganhar destaque, isso é diferencial competitivo, tá? Você tem que trazer isso para o centro da sua narrativa, porque isso vai te trazer muita confiança do consumidor. Outra coisa que é importante aqui, gente, o seu negócio nunca é um negócio sozinho. Tá aqui, tô lendo outro livro aqui, outro muito bom também, falando nenhuma empresa sobreviverá sozinha. Quanto mais você praticar este modelo que a Magda traz, que não é só um modelo de negócio, é um modelo mental mesmo, você vai ter muito mais parceiros, stakeholders alinhados a você, né? Você desenvolve uma sustentabilidade nessas relações, porque o teu modelo de trabalho é um modelo completamente colaborativo, é um modelo que preza pelo outro, que trabalha em colaboração, em colaboratividade. Isso Sim. gera sustentabilidade. Então, assim, dentro de tudo, e olha que eu estou aqui com as pessoas que estão nos assistindo, eu trabalhei 8 anos como head do Meu Sucesso. Venho das maiores empresas do Brasil, os empreendedores escalarem. Eu afirmo para vocês que este é o modelo que a Magda traz, que é um modelo que com certeza vai ser um modelo muito visado daqui para frente. E quem estiver fazendo o que ela ensina, que compartilhe, né? Gere valor nas redes sociais, mostrem essa narrativa para a gente poder inspirar outros empreendedores. A gente precisa desenvolver essa inteligência cada vez mais, né, Magda? É. E aí é um ótimo foco agora você trazer, porque assim, são três características, né, desse novo líder regenerativo que a gente precisa, dessas lideranças regenerativas nas empresas, desses negócios, que são inteligência, transparência e adaptabilidade. Tá? A gente tem esses 3 pontos assim, que são primordiais nesse processo. Isso que você traz, o modelo, a biosfera, ela está em franco crescimento, certo? Ela está em franco natural, naturalmente. O que é que eu chamo de franco crescimento? É que, tanto em termos de faturamento, né, a gente vai aumentando naturalmente, sem criação de muitas estratégias. Por exemplo, eu não faço tráfego pago, né? Até um dia desse uma pessoa disse assim, tu vai ter que falar para a gente como é que faz isso. Mas por quê? É exatamente esse ponto que você falou. Existe uma comunidade, é uma colmeia mesmo. Então, eu não tenho o menor problema de falar isso aqui, tá? Muitas pessoas me procuram. Quero fazer parceria, quero fazer um trabalho com você junto e tudo. Se eu tiver a oportunidade, eu priorizo quem faz parte da biosfera, tá? Agora mesmo já estou fechando um novo contrato de consultoria, onde eu já chamei 2 alunas da biosfera para compor a proposta junto comigo. E não são só alunas no sentido de pessoa física, são empresárias, tá? Porque os alunos da biosfera têm essas características também. Então, a gente tem, acaba sendo, por isso que eu chamo de, um ecossistema, a biosfera se torna um ecossistema, sejam com profissionais autônomos, sejam empresários ou mesmo líderes de instituições públicas, a gente está sempre colaborando entre si. Eu trago oportunidade para eles, eles também trazem oportunidades para mim, tá certo? E a gente se retroalimenta num sistema. Sim, mas é fechado? Por quê?
fechado no sentido do seguinte: a mentalidade da sustentabilidade 4.0 é completamente diferente de tudo que você vai ver aí fora. Você pode ser PhD, você pode ser a pessoa mais experiente do mundo da área de sustentabilidade. Se você não está dentro da colmeia, se você não está ali na convivência, se você não entende a base e a proposta da sustentabilidade 4.0, você não vai conseguir trabalhar dentro dessa lógica. E vai desde a percepção e o entendimento de trabalhar na abordagem da natureza, até a forma também de lidar para poder conseguir acessar esse mercado. Com certeza. Porque é um mercado que ele é um mercado sofisticado. Uhum. Quem busca a sustentabilidade 4.0, naturalmente é um empreendedor mais sofisticado, Beth. A gente já conversou sobre isso, tá? Não é o simples empreendedor que quer um licenciamento. Não é um simples empreendedor que quer fazer, sei lá, qualquer prática sustentável. Ele chega dizendo assim: eu quero fazer a diferença. Eu quero um diferencial, eu quero uma inovação, eu quero ser destaque com isso daqui. Quem procura sustentabilidade 4.0, esse perfil. Criar um case de negócio. Exatamente. E aí, dentro disso, eu consigo, né, atender a essa demanda do mercado, porque justamente existe uma colmeia. Então, eu tenho alunos de todas as especialidades possíveis e imagináveis que você imaginar. Tá? Então, é muito, muito interessante. É um modelo de negócio que se construi de maneira muito natural, muito peculiar até. Né? Sim. Não, e é muito legal, e o pessoal pode também acessar ali seu perfil e conhecer os cases também. Tem alunas e alunos que desenvolveram negócios, é super legal. E pensando, você falou da sofisticação, é mesmo, né? É sofisticado. E pensem que o negócio de vocês, embora começando agora, que seja pequeno, né? Daqui a pouco, se você aplicar ali esse método e trabalhar, isso pode ser um case até internacional. Esta é uma pauta global. Prestem atenção. Tem filósofos de vários lugares do mundo que falam sobre essa ordem atual, essa nova ordem climática, né? Então, assim, prestem atenção nessa oportunidade também, porque eu gosto de falar de oportunidade, né? Como a gente falou, é estratégico, é oportunidade, de vez de só ficar olhando para essa questão como, vamos resolver o problema, vamos solucionar. Não, vamos começar a pensar e construir. Vamos levantar, né? Vamos trazer isso como base. E até a possibilidade, Beth, assim, de ter essa visão, agora trazendo um campo bem inovador, né, que são as startups, tá? Então, as pessoas que elas se propuserem a estudar a biomimética nessa ótica, porque é muito interessante isso aqui, o método da biomimética, ele serve ele tem duas rotas, dois caminhos, certo? Se você tem um desafio, como eu expliquei aqui alguns casos, eu citei o caso da ArcelorMittal, por exemplo, você tem um desafio, um problema, então você rastreia na natureza a solução para aquele problema, caminho mais comum. E você tem uma rota metodológica que é quando você não tem problema de nada, você não tem nem sequer uma ideia de nada, e você vai rastrear na natureza aspectos, processos, formas e estruturas, e a partir dali você cria uma startup. Certo? Que é outra forma de aplicar o mesmo método. Então, o que acontece? O mundo ele está em crise, a gente tem crise de tudo. Se tem muita crise, também tem muita oportunidade. Então, se está faltando criatividade e capacidade de inovação, olha para a natureza. A natureza é um repositório gigantesco de inovação e criatividade, certo? Então, também é uma outra possibilidade para além dos negócios tradicionais, né? As startups, criar uma solução incrível para uma problemática, né? Só aqui no semiárido, né? Aqui no Nordeste, a gente tem a Caatinga, tá? Que tem vários processos de adaptação, ela é acostumada, ela é adaptada a um ambiente hostil, climático, e todos esses mecanismos de sobrevivência dela podem e devem ser estudados para a gente criar soluções para as mudanças climáticas.
Porque quem Justamente. é que sabe lidar melhor com um clima hostil do que as espécies da caatinga, os besouros, os répteis, as árvores? Estão adaptados para isso, é só estudar eles, tá? Então, um simples besourinho que se estuda e entende o mecanismo de operação dele pode trazer uma solução para uma comunidade inteira, como a gente tem casos na Etiópia, tá? Ou tecnologias de resfriamento de um edifício inteiro com base em cupinzeiro. Então, assim, nós não estamos falando de uma. Vou até deixar a dica aqui para as pessoas que quiserem entender um pouquinho melhor. Tem um site chamado Ask Nature. Ask, né? Pergunte, Estimator. ponto É. nature. Tem lá todos, milhares de cases lá que estão sendo feitos pelo mundo. E outra coisa, não fica, como é que se diz, atrasado no tempo, não, porque assim, já tem muita gente já operando e trabalhando. A Biosfera acabou de ser convidada agora para fazer parte de uma rede internacional, tá? Que tem mais de 130 pesquisadores e 50 instituições, universidades do mundo inteiro estudando biomimética, gente, tá? Então, assim, os cientistas em geral, eles estudam para desenvolver soluções que não são necessariamente negócios, tá? Mas existem os doutores rebeldes que saíram da universidade para ir impactar direto no mercado, né? Então, por que não? Você também, de repente, buscar esse caminho, né, para trazer inovação, o mundo precisa. O mundo precisa. Algumas pessoas até dizem assim, só para fechar. Às vezes as pessoas dizem assim, Magda, eu acho interessante porque tu fala, né, para as pessoas, tu não esconde, assim, como se fosse um segredo industrial, por assim dizer. Eu falo porque o campo é tão absurdo que nem que eu quisesse, vivesse 1000 anos, eu conseguiria dar conta do que eu enxergo de possibilidade em sustentabilidade. É uma coisa assim infinita, né? Mas a gente tem que vencer a barreira da mentalidade. A Tem que mentalidade. vencer. Tem que tirar esse ser humano daquele lugar ali e mudar a ordem toda, né? Você chegou a ler o Exatamente. Bruno Latour? Não, ainda não. Ó, tem um Você já me livro, recomendou várias vezes. já, tem um livro de um filósofo francês chamado Bruno Latour, que chama-se The Politics of Climate Change, alguma coisa assim, The Politics, que ele sugere uma nova ordem, uma nova política em que seja baseada nos desafios, que seja global, né? E focada nos desafios climáticos, porque são desafios globais, né? Não é algo que Sim. é só daqui de um estado, de um país, e etc. E tal. E a gente sabe muito bem o que acontece quando esses desastres aparecem, né? Quem acaba sofrendo são sempre as pessoas menos preparadas, né? Enfim. Isso. Magda, para encerrar, Inclusive, infelizmente, fala. só fazer essa grande desculpa. Inclusive, esse ponto que tu traz, assim, o clima, tá? Os desastres que estão acontecendo, a tendência é que eles se tornem cada vez menos apenas um desastre, eles se tornem cada vez mais indicadores econômicos. Cada tragédia que acontece é um indicador econômico. Logo, a tendência é que sim, a política e a economia global sejam pautadas, sim, nas questões climáticas. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Pessoal, prestem atenção, que a Magda é do Brasil, né? Então já está começando a internacionalizar o negócio. Vamos aproveitar. Eu com certeza quero beber mais dessa fonte para fazer com que o meu negócio seja feito com excelência. E eu acho que trazer essa metodologia para a base, ela é importante, né? E a gente tem que tomar cuidado com os discursos, pessoal. Vocês perceberam que é uma metodologia, que é um pensamento, que tem que ter fundamento, né? Não é só falar, eu sou sustentável porque, né, eu jogo o lixo lá, eu reciclo. É mais que isso, né? É um modelo diferente e audacioso, é ousado isso. É transgressor também, né? Porque não é porque a gente muda de novo uma ordem de poder, né, de pensar. Então, é realmente incrível. É para os dispostos. É para os dispostos, mas tem aqui no Brasil, tem muita gente disposta
né, Magda, graças a Deus eu tenho esperança que a gente. E é por isso que eu acredito no empreendedorismo como uma força de transformação. A gente só precisa trazer mais de Magdas, né, para o centro, para falar com empresários, para começar a quebrar um pouco essa barreira, né? Infelizmente a gente tem um movimento de empreendedores, empresários no Brasil que eu acho que não entenderam isso, infelizmente, ainda estão no lugar ideologicamente falando, né? Muito interessado e até muito perverso e que as pessoas gostam, alguns batem palmas, mas também temos um outro lugar ali que é um lugar que não está interessado nisso, que é um lugar que realmente aprecia inteligência e coerência, né? E o É nesses aí que a gente foca. é nesse que a gente foca. E o real desenvolvimento econômico, porque economia não tem nada a ver com quantos carros você tem na garagem, meu amor. Economia não é isso. Não é, É Magda? verdade. Com Economia não é certeza. quantas viagens você faz para o exterior ou quanto. Economia não é isso. É, Economia é igualdade, é desenvolvimento da população como um todo, né? é bem-estar Então, social, né? É é o segurança. bem-estar social, exatamente isso, exatamente isso. Magda, gostaria de agradecer a todo mundo, mas especialmente você. Você é incrível, sou fã, você sabe disso. Queremos fazer mais lives para a gente falar mais sobre esses assuntos. E não só fazer lives, mas quem sabe eu e a Magda a gente sempre conversa para criar coisas e pensar coisas para a gente poder trazer mais dessa pauta tão importante. Magda, muito obrigada mesmo. E Eu agradecer que a te todo. agradeço. Imagina, agradecer a todo mundo que esteve aqui. Bora tocar esse barco, pessoal. Pensem muito nisso e comecem a trazer dessa pauta para o negócio de vocês, porque com certeza isso vai trazer a escala saudável, a escala positiva, né? Que gera o que a gente quer gerar, que é uma coisa mais horizontal, colaborativa e Em enriquecer. rede. Em rede, Em rede. enriquecer todo mundo, né? É Isso. isso aí. Sim, até porque a abundância é a característica primordial da natureza, né? Justamente, justamente, é exatamente isso. Obrigada, Magda. Boa noite para todo Obrigada, obrigada a mundo. todo mundo. Tchau, Beijos. tchau.